Olá, companheiros do Centro Espírita Irmão Átmos em Maricá. Agradecendo o convite de vocês para essa conversa dinâmica, começaremos a nossa fala de hoje trazendo para vocês do livro Momentos de Coragem, Joana, através de Divaldo, a lição 4, para ambientarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos para a conversa daqui a pouco, certo? Diz assim para nós, Joana: a paciência reflete o equilíbrio daquele que mantém a sua confiança em Deus e nas leis que regem a vida. Revela as conquistas morais que foram logradas, ensejando ampliação de recursos para o incessante progresso do ser. Pode e deve ser cultivada mediante a reflexão e a prece, que são admiráveis instrumentos para a harmonia íntima, propiciadora da arte e da ciência de esperar. Quando se agem com discernimento, correção e probidade, não há por que desesperar ou atirar-se ao calabouço da amargura. A consciência tranquila dá uma contribuição exata para que se instale a paciência, pois que se sabe da justeza dos acontecimentos, quanto da sua oportunidade, submetendo-se às injunções decorrentes como episódios que antecedem a etapa final. A paciência, por isso mesmo, dulcifica os sentimentos, favorecendo a saúde física e emocional ao tempo em que irradia em derredor simpatia e afetividade. Não censura, nem se agasta, não exige, nem impõe justificativas, não perturba, nem angustia, nem malsina, nem fraqueja. A paciência acalma, ajuda, inspira e ampara, aguarda e promove, dignifica e trabalha. A paciência é reflexo luminoso da fé, sem a qual não se mantém. Complementam-se na condição de combustível uma da outra ou de fruto que se propiciam de acordo com a vigência de cada qual no imo da criatura. A paciência é um ato de submissão aos impositivos da vida, que estabelecem a ordem dos fatos, que são conforme devem e não consoante as paixões pessoais. Ensina que há tempo próprio para a experiência, a lição, o sucesso, e o que aparente fracasso de agora será a realização exitosa de amanhã. A precipitação é-lhe o adversário mais aguerrido e danoso, por gerar no indivíduo irritabilidade, azedume, promotores de distúrbios na saúde de quem lhes agasalha os impulsos. A formiga, a abelha e todos os insetos constroem suas casas com paciência e ordem. Os pássaros, em geral, fazem-no na mesma forma. Letra a letra surge o livro. Nota a nota estua a sinfonia. Sem pressa, mas com ritmo, a vida se agiganta em todas as suas expressões em a natureza. Convém não se confunda paciência com preguiça, indolência, inércia. A verdadeira paciência é uma atitude dinâmica perante os acontecimentos, não imobilizando o indivíduo, antes mantendo íntegro no dever, vigilante na ação, dedicado no compromisso. Com paciência e trabalho, Thomas Edison registrou mais de 1000 inventos. Eu falei eventos, mas são inventos. Mediante a paciência e o cálculo, Einstein criou a teoria da relatividade, reformulando velhos conceitos em torno do tempo e do espaço. Pacientemente, Sócrates esperou a morte injusta. E Jesus, ensinando-nos a preservá-la em qualquer circunstância sem defender-se, com paciência entregou-se à morte em silêncio, a fim de que todos tivéssemos vida. Que a paz do Mestre Jesus, que os espíritos queridos da Casa de Leon Denis, da qual pertenço, da Casa de Irmão Átmos, a qual estou convidada a conversar com todos, e todos os espíritos amigos que nos rodeiam, nos intuem, nos inspiram, que possamos ter os minutos de reflexão, mas também minutos de esperança, minutos de força e fé, de coragem. Que assim possa ser.
Bem, também para aqueles que nos verão mais tarde, né? Por isso eu não vou dar nem bom dia, nem boa tarde, boa noite, eu vou dar os 3, certo? Nós vamos conversar um pouco sobre a lei de justiça. Por isso que trouxe essa questão da paciência. Mas nós vamos começar primeiro trazendo do livro Céu e Inferno, esse é das edições Leon Denis, partes de um caso de um criminoso arrependido, Jacques Latour. Era um assassino condenado pelo Tribunal Criminal de Fox e executado em setembro de 1864. Numa reunião íntima de 7 ou 8 pessoas ocorrida lá em Bruxelas, logo depois, né, em 1864, em setembro, em que estavam presentes uma senhora médica que foi convidada para escrever, não tendo sido feita nenhuma evocação especial, ela traçou com muita agitação extraordinária caracteres grossos e, após ter riscado violentamente papel, estas palavras: eu me arrependo, Latour. Surpresos com aquela comunicação inesperada, que nada havia provocado, porque ninguém pensava naquele infeliz, né? A maioria ignorava a morte dele, dirigimos ao espírito algumas palavras de compaixão, de encorajamento, e depois foi-lhe feita uma pergunta. Que motivo pode vos animar a vir entre nós, em vez de em outro lugar, já que não vos chamamos? E aí a médica, que também era médica falante, respondeu da viva voz: vi que sois almas, que têm compaixão, e que iríeis sentir piedade de mim, enquanto que outros me evocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade, ou se afastam de mim com horror. Em dado momento também, tornando-se aquele silêncio, né? E era evidente que o espírito se identificava com a médium, que isso é necessário também, né? Ele exclamou: ó, sim, piedade, preciso muito dela, porque não sabeis o que sofro. Não, vós não sabeis, não podeis compreender, é horrível. A guilhotina. Ah, o que é uma guilhotina ao lado do que eu sofro agora? Isso não é nada. É um instante. Mas esse fogo que me devora é pior, é uma morte contínua. É um sofrimento que não deixa trégua nem repouso, que não tem fim. Bom, se tivéssemos nessa sessão, como pensaríamos diante desse companheiro? Quando de repente ele diz: minhas vítimas estão aqui em volta de mim. Ela mostra suas feridas, que me perseguem com seus olhares. Elas estão aqui diante de mim, eu as vejo todas, não posso evitá-las. Mar de sangue, esse ouro manchado de sangue, tudo aqui está diante de mim. Então, se nós estivéssemos aí, né, um criminoso com essa situação, qual seria a nossa ação? Qual seria a nossa atitude como espíritas? Hein? O que nós íamos pensar? Estaríamos com a intenção de ajudar, de acolher, ou julgaríamos? Acreditamos que ele pode se regenerar, estar arrependido em pouco tempo de desencarne? E nos momentos atuais, nos comportamos diante das situações que estamos vivendo, vendo, e que nos indignam muitas vezes, essas provas coletivas, essas ações dos que estão gerenciando todo esse poder, essa situação. Como é que nós estamos nos sentindo? Como é que nós observamos essas iniquidades? E nós conseguimos ter compaixão? Nós conseguimos fazer um acolhimento em nossas preces?
que esses irmãos equivocados que a gente ouve nas ações delituosas, precisamos pensar nisso. Por incrível que pareça, muitos de nós não pensamos nisso, né? Mas é necessário, nós precisamos pensar nisso. Nós oramos por nós apenas, por aqueles que estão sendo atingidos, ou oramos também por aqueles que cometeram as ações delituosas? Ou será que ainda temos assim aquele pensamento, quer dizer, ainda bem que foi, tinha que ir mesmo, a lei de causa e efeito, e aí começamos a botar uma lei de causa e efeito diferenciada, né? Botamos a lei de Moisés dizendo ser causa e efeito. Bem, a gente não fala bem feito, não pensa o quê? Que precisa de outra encarnação, é aqui mesmo que se paga. Não, a gente não pensa mais assim, não é verdade? Nossos pensares já são outros, vocês concordam? Ou temos dúvida nessa Constituição, nesse código de penas e de direitos e de deveres, como espíritos imortais? E aí que nós trouxemos também do livro Céu e Inferno, para relembrar a todos nós, no capítulo 8, as penas futuras segundo o Espiritismo, o Código Penal da Vida Futura. E nós vamos ler alguns artigos aqui, baseados no que estamos vivendo e no que lemos para vocês, do nosso companheiro, que traz a sua experiência aqui, Jacques Latour. Diz aqui para nós o Código Penal, no seu artigo 1º. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz está intimamente ligado ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Isso já é ponto. Lá no 4º artigo diz que a punição sempre é a consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que tendo a sua atenção incessantemente dirigida para as consequências desse mal. Nós sabemos que a punição, castigo dessa forma educativa, ela pode acontecer na vida corporal e na vida espiritual, mas principalmente na vida espiritual. E vamos vendo o nosso companheiro dizer que ele vê todas as vítimas, todo o sangue derramado. E aqui diz mais, né? Ele compreende os seus inconvenientes e é encorajado a corrigir-se dele. No artigo 5º diz que a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta, que a mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Então, não podemos dizer que 2 mais 2 são 4 em qualquer situação, mas que existe uma lei de Deus, uma lei divina, uma lei com artigos, um código penal da vida futura, mas esse código é um código que nos leva a um raciocínio educativo. Há um julgamento próprio. O nosso companheiro mesmo diz, em alguns momentos aqui, que ele se arrepende e que implora por piedade. Mas será que ele se arrependeu em tão pouco tempo? E daí? Se arrepende pelo que ele está passando. Mas será que ele já sabe mesmo o que é correto? Ele já tem dentro dele mesmo ativada a lei de Deus, o código da vida futura e a lei de Deus, a tal ponto que em outra experiência ele não vai falhar de novo, ou falir? Como é que isso pode acontecer em nossas vidas para que nós possamos avaliar o nosso dia a dia, o nosso dia de hoje? Porque criminoso arrependido, o arrepender-se, ele envolve uma mudança de proceder.
né? Tem que haver uma mudança de proceder, uma mudança, vamos dizer assim, verdadeira, ao ponto de sustentar provas e passar por elas. Será que o nosso companheiro já está a esse ponto? E se ele não está e nós estamos? Vamos dar uma continuadazinha? Vocês já estudaram esse Código Penal avaliando a vocês mesmos? Nossa, eu já estudei isso algumas vezes, mas para essa conversa com vocês e diante dessa situação de pandemia, de estarmos mais em casa, há a possibilidade de um raciocínio maior. E eu fiquei assim, me peguei com algumas diferentes reflexões a respeito dessas situações todas em que nós temos que reavaliar-nos e não botar o dedo na ferida do outro, né? Aquela do olho, como é? Eu sempre esqueço também. A trave no olho. É igual a mão direita e mão esquerda. Eu nunca sei qual é que a gente fala primeiro, mas é porque eu sou desatenta, eu tenho que parar para prestar mais atenção, né? E quando nós vamos lá no Código Penal também, no artigo 7, diz lá que a justiça de Deus, sendo infinita, o bem e o mal são rigorosamente levados em conta. Se não há uma só ação, um só mau pensamento, hein, que não tenha suas consequências fatais, não há também uma só boa ação, um só bom impulso da alma, impulso, não precisa nem fazer. Em uma palavra, o mais pequeno mérito que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, porque é o início de um progresso. Então, se ele se arrependeu realmente ou não, ele já pede piedade. Então já há um começo nisso tudo aí. Há um começo. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for em uma existência, será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas com as outras. Aquele que paga uma dívida na existência presente não terá que pagá-la uma segunda vez. Então, se pagou, graças a Deus, passou. Mas será mesmo? A gente costuma ouvir isso assim. Esse negócio de ser nas outras encarnações, eu mesmo escuto isso aqui em casa. Quando eu falo, mas isso, governo... Olha só, gente, vamos orar por nós, por eles, pedir força, porque há um porquê. Eu não consigo ter, assim, piedade, compaixão, mas já travo o meu pensamento para não ter maus pensamentos em relação a situações e pessoas. Quando eu começo a ter, eu digo, veraçá que isso não é hora para isso. Mas muitas vezes a gente fica esse negócio de ser nas outras encarnações, eles não vão lembrar. Como espírito a gente lembra. Quantas vezes, não sei vocês, já passei situações assim, que eu estava bem e começo a sentir um mal-estar, um incômodo e lembrar algumas coisas assim desconexas, mas várias situações se passam de eu ter que ver determinadas questões que me fazem mal e eu começo a achar que eu já fiz aquilo, quer dizer, não acho, né? A lei de Deus fala no nosso dia a dia. A gente traz sinais nos nossos constrangimentos do passado. É só prestarmos atenção a nós mesmos, como diz lá no Livro dos Espíritos 919, Santo Agostinho. É conhecer a nós mesmos. E às vezes a gente ainda diz ou ouve, a gente já não diz mais isso, mas ouve assim, e daí? Esse negócio de ser de outra encarnação, eu não vou ver que ele vai pagar? Peraí, a gente quer justiça ou a gente quer vingança? Se a gente quer justiça, a gente sabe que ele vai passar pelas situações, os outros que eles injustiçaram também. Vai haver a reeducação e o perdão o tempo que for, porque a justiça de Deus sendo infinita, não há bem ou mal que não sejam rigorosamente levados em conta.
E o espírito sofre apenas das suas imperfeições, ou no mundo espiritual ou no mundo corporal. E todas as misérias, vicissitudes que sofre na vida corporal são resultado das imperfeições e expiações de faltas cometidas nessa existência ou nas precedentes. É o caso dos bem-aventuranços. As aflições atuais e aflições do passado. Está lá no Código Penal, no artigo 7º. E nós temos que lembrar que, pela natureza dos sofrimentos, das vicissitudes que se suportam na vida corporal, pode-se fazer uma ideia da natureza das faltas cometidas em uma existência precedente e das imperfeições que são a sua causa. Aquilo que eu estava falando. Ele pensa assim, eu matei fulano, agora eu vou vir com fulano. Não é bem assim. Se fulano nos perdoou, ele não vai precisar estar conosco. Agora eu vou passar situações em que eu tenha que aprender o respeito ao próximo. Eu vou ter que passar por situações em que eu trabalhe isso em mim. É a natureza das imperfeições, das faltas é que eu tenho que trabalhar. A natureza da inveja, do orgulho, dessas não virtudes, das nossas imperfeições. E é claro que existem fases nessa lei de justiça, existem etapas, não são fases, são etapas, né? Que nós vamos ver aqui. Eu fiz até um raciocínio em cima disso que eu nunca tinha feito, vou contar para vocês. Eu fiquei pensando assim, se os criminosos são arrependidos, eles têm que arrepender o quê? Requer essa mudança fluídica, essa mudança de proceder. Mas como eles vão fazer isso se eles não sacarem que estão errados, que estão, vamos dizer assim, estão cometendo coisas fora do padrão da lei? Porque tem pessoas, e nós mesmo em alguns momentos, nós achamos que estamos certos, a gente não consegue ver que a gente errou, a gente acha que o outro é que errou, ou o outro que nos facilitou e nós perdemos a tal da paciência. Mas ele me fez perder a paciência também, puxa vida. Também não tenho sangue de barata, né? Assim que a gente fala. Então, a punição dessa forma, vamos dizer assim, vai cair para o equivocado com a lei como injustiça. Porque ele não vai sacar que ele precisa de mudança. Ele não vai dizer eu me arrependo. Ele não vai solicitar provas. Não, pode me dar a prova que eu vou conseguir passar por esse teste, porque eu me arrependi. Isso pode acontecer em qualquer época. Quanto mais for tardinho, mais ele vai sofrer, como a gente viu aqui, ele sofrendo a situação, as cobranças, né? Uns podem ter perdoado, entendido, outros não. A maioria não consegue fazer isso. Nós não conseguimos ainda fazer isso. Alguém nos assalta, nos rouba, faz alguma coisa dessa forma, a gente tem dificuldade ainda para aceitar. Isso eu estou passando, eu tenho que me resignar. Peraí, é obediência e resignação, mas não é passividade. Então, há ainda em nós essa dificuldade, que é natural de nós, espíritos imperfeitos, a caminho da perfeição. Então, se não tiver um mínimo de entendimento que errou, ele não vai continuar achando que foi injustiçado, vai ficar mais revoltado ainda como ser e não vai estar nem aí para se arrepender, nem para trocar suas ações e não, assim, as chances de educação moral não ocorrerão porque ele não aceita isso como essa questão. O sacar também, para pensar, isso tem exemplos até com filhos da gente, alunos, às vezes eles não entendem, não querem ouvir, não conseguem pensar que também erraram. Sempre vão dar uma desculpa, porque esse sacar pode vir com o tempo, através das experiências de outras vidas ou de outras situações. Pode vir até com conhecimento de Deus,
conhecimento da doutrina, aquilo vai despertar futuramente. Mas tem que ter tempo para esse aprendizado, e cada um está no seu tempo. Latour, nós vamos pegar aqui mais um pedacinho dele, ele nos traz essa situação e ele diz: se todos os homens pudessem saber o que existe além da vida, eles saberiam o quanto custa fazer o mal. Quer dizer, para ele, o saber da vida futura seria uma modificação. É horrível demais sofrer o que eu sofro, ele diz. Sei bem o que tenho merecido, meu Deus. Eu mesmo fui cruel. Eu as matei covardemente para ter o seu ouro. Ele tomou consciência, ele sacou das suas dificuldades. Então ele está pronto. Quando a gente sabe, oh meu Deus, mas eu errei de novo aquilo. Eu tenho que cuidar dessa minha intolerância. Ou eu tenho que cuidar de achar que só eu sei tudo. Aí quando a gente já tem esse feeling, já é um ponto para na hora que a gente estiver naquele afã de fazer de novo, porque é mecânico em nós, né? A paixão, o vício que a gente tem, o hábito é mecânico. Mas com a doutrina, com o estudo, por isso que estudar, ouvir palestras, fazer cursos, fazer encontros, buscar esse entendimento da lei de Deus, e isso o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, porque o livro dos médiuns não é só para quem trabalha mediunicamente, é para quem entende, quer entender essas nuances, né, das faculdades dos espíritos. Quem vê o livro Céu e Inferno, quem estuda o Evangelho para se consolar, quem tem esse entendimento básico, relendo e lendo, porque eu já tive essa sacação que eu não tinha tido antes, e eu já estudei o Céu e o Inferno a primeira vez tem quase 30 anos, e venho estudando. É o tempo de cada um, não é mesmo? É o tempo de cada um. E aí a gente vê, no artigo 12º, o espírito deve melhorar-se por ato de sua própria vontade e não em consequência de um constrangimento qualquer. Nem o anjo de guarda, porque não pense que é porque é criminoso que não tem anjo de guarda. Tem anjo de guarda, todos temos. E o anjo da guarda fica ali tentando fazer com que a pessoa se alerte para as coisas, né? Fica ali tentando intuí-los para mudanças de sentimentos e de visões. Mas lá no Código Penal, no 12º, traz para nós que o arrependimento é o primeiro passo em direção à melhoria do espírito. Mas ele apenas não basta, é preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação, reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, não é numa vida só, às vezes nem em 2, nem em 3. Porque o arrependimento suaviza as dores da expiação. Assim ele dá esperança, prepara os caminhos da reabilitação, mas só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Mesmo que os outros perdoem, aquilo é uma graça, mas não anula a situação. Você tem que reparar para poder realmente, como se diz na gíria, tem que sentir, né? Tem que se sentir, tem que sentir em você. Tem que passar pelo problema. Ele diz até aqui, em dado momento, obrigado, meu Deus, depois de muita prece, né? Deus vai julgar a reparação suficiente, obtereis perdão junto a ele, a duração do vosso castigo está assim entre vossas mãos, depende de vós abreviá-los, e toda essa orientação que deram a eles, sensibilizados pelos seus lamentos e sofrimentos, dita a prece, né? Para ele diz, obrigado, meu Deus, obrigado, tiveste piedade de mim. Essas horríveis imagens se afastam. Não me abandoneis, enviai-me bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. E aí, em outros momentos aqui, ele diz lá,
novamente com outro momento, obrigado. Porque ele saiu dali e ele diz, eu sei que daqui a pouco eu vou me ver de novo nessa ambiência. Por quê? Há um relaxamento naquele momento, se afasta os espíritos para ele revigorar-se, o amigo espiritual o rodeia, mas o problema continua, né? É igual a gente que entra na casa espírita, acha que toma paz, faz isso, faz aquilo, ajuda, aí saiu, tá tudo bem. Saiu, tá todo mundo esperando lá fora, se você não mudou sua sintonia, se você não mudou seu sentimento, pode até afastar alguns espíritos que estavam nos, vamos dizer assim, atrapalhando um pouco, ou sintonizando com coisas que a gente não quer mais fazer, mas daqui a pouco, se a gente não mudar, se nós não mudarmos, vamos atrair outros, e aí vamos vivenciar situações semelhantes. Ele, em outra oportunidade, Latour diz, um pouco de alívio se produziu, mas não estou no fim das minhas provas. Breve minhas vítimas ainda retornarão. Eis a punição. Eu a mereci, meu Deus, mas sede indulgente. E aí vão se passando outras situações que eu vou deixar para vocês estudarem no Céu e Inferno, porque eu quero voltar ao Código Penal da Vida Futura, lá no artigo 12º, em que a gente vê que o arrependimento suaviza essas dores, mas não anula, que o arrependimento pode acontecer em qualquer parte, mas a expiação, quer dizer, o sofrer as consequências, então você tem que ter as provas para ver se você venceu, mas você tem que sofrer também as consequências daquilo, expiar e sofrer as consequências, como ele está sofrendo, né? Depois ter provas para ver se você realmente mudou o seu proceder. E aí ela consiste, a expiação, nesse sofrimento das consequências. Sofrimentos físicos e morais, no caso dele, bem morais, né? Que são a consequência da falta cometida, né? Seja na vida atual, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corporal, até que os traços dessa falta tenham desaparecido. E aí vem a outra etapa, que é a reparação. Passou, né? Consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Aquele que não repara seus erros nesta vida por impossibilidade, má vontade, as reencontrará em uma existência, em contato com elas. E nem todos os erros produzem um prejuízo direto e efetivo. A reparação se realiza fazendo-se o que se devia ter feito e não se fez, cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou ignorados. E aí vêm as missões, né, em que não se teve êxito, praticar o bem em oposição que se fez de mal, sendo humilde quando se foi orgulhoso, suave quando se foi ríspido, caridoso quando se foi egoísta, benévolo quando se foi malévolo, trabalhador quando se foi preguiçoso, útil quando se foi inútil, moderado quando se foi dissoluto, dar bons exemplos. É assim que o espírito progride, tirando proveito do próprio passado. Bastante interessante, né? Aí a gente já começa a ter uma outra visão das nossas dificuldades, vicissitudes, das situações que estamos vivendo, não é mesmo? É um outro ponto de vista, como diz o Evangelho, lá no capítulo 2, se não me engano, item 5. Outro ponto de vista quando a gente já tem esse conhecimento. Mas podemos voltar um pouquinho também, lá em Latour. Acho que eu fechei Latour, mas aí a gente acha. Achei até mais rápido do que eu pensava, né? Acho que o meu livro está viciado. Tem um dado momento lá, nós vamos ver aqui, em que numa nova reunião, no dia seguinte, obrigado por vossas preces, uma melhora sensível já se produziu em mim. Pedi a Deus com tanto fervor que Ele permitiu que por um momento meus sofrimentos fossem abrandados. Mas eu os verei ainda, as minhas vítimas. Eles estão por aqui.
E ele diz lá que ele foi evocado, ele diz lá que os sofrimentos que ele suporta são horríveis, porém, depois dessas orações, ele se sente assistido pelos bons espíritos. Então, não devemos nunca desistir de orar por esses companheiros. E nem devemos dizer, não adianta nada, vai ser preso e daqui a pouco está solto e está no dano mesmo. Pode acontecer, mas um dia isso tudo vai mudar. Porque a lei é de progresso. A lei é de progresso. E nós temos que ter certeza que, como diz aqui o artigo 8º, que a duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado e que nenhuma condenação é por um tempo indeterminado. O que Deus exige para colocar um fim aos sofrimentos é esse arrependimento, essa expiação e essa reparação. Né? E diz mais aqui que no 9º, a duração do castigo estando subordinada ao arrependimento e à melhoria do espírito, daí resulta que o espírito culpado que não se arrependesse e não se melhorasse nunca sofreria sempre, que para ele a pena seria eterna. Portanto, a eternidade das penas deve entender-se no sentido relativo e não no absoluto. A duração do castigo estando subordinada ao arrependimento e à melhoria do espírito, nós vamos saber que, como está lá no 15º artigo, ela espera o livre-arbítrio, a mudança realmente, a sacação de que precisa mudar. Que cada um é responsável somente por suas próprias faltas. Ninguém sofre a pena das faltas dos outros. Então não posso orar para o meu filho que fez... Não, tem que orar. Não posso orar para o fulano, meu Deus, olha lá, que crime bárbaro que fez. Não, temos que orar. É igual não orar pelo suicida, para fortalecer esse espírito, para ele ter coragem, que é o que a gente leu dos momentos de coragem, e com paciência aguardar a sua transformação. Porque diz aqui bem claro, responde-se não somente pelo mal que se fez, mas também pelo bem que se podia ter feito e não se fez. Então não é só fazer o mal. Ficar em cima do muro, não praticar nada de bom, não aproveitar o tempo da encarnação, também é um mal. Também estamos contrariando a lei, porque a gente não veio aqui para não fazer nada. Está lá na 132 do Livro dos Espíritos, que a encarnação é para a nossa melhoria íntima, para nós fazermos a nossa parte na melhoria da humanidade. Então, temos que fazer a lei. Temos que fazer a lei. Não adianta só nos indignarmos com as queimadas, não adianta só nos indignarmos com certas ações, certas situações que poderiam estar melhores. Nós temos que fazer também algo. Não é tampar os olhos, os ouvidos e a boca diante das imperfeições alheias, mas também para que falar-se das imperfeições alheias, do criminoso, né? Se aquilo não vai mudar em nada. Para que ficar falando, aquilo não vai mudar a situação. Nós temos que olhar os defeitos para não cometer e para fazer tudo orando para que aquilo possa ser modificado, para que toque como foi tocado Latour. No 19º artigo do Código Penal da Vida Futura, capítulo 8 do Céu e Inferno, para o criminoso, a visão incessante das suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Nós já vimos isso que Latour falou. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas, outros estão em isolamento absoluto em meio do espaço, atormentados pela ignorância da sua posição e da sua sorte. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes quanto delas não vem o fim. Muitos estão privados da visão dos seres que lhes são caros. Todos geralmente sofrem com uma intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram outros sofrerem, até que surge o arrependimento, o desejo de reparar. Aí traz um alívio, faz-se entrever a possibilidade de por si mesmo por fim àquela situação. É o que está acontecendo com Latour. Não aconteceu nunca com vocês, não, de vocês fazerem uma bobagem, aquilo ficar martelando, você dorme, acorda, aquilo já é um sofrimento danado. Enquanto a gente não transforma aquilo não incomoda. Se já nos acontece isso com pequenas situações, quanto mais em grandes. Mas em grandes eles ainda não têm a noção daquilo.
não sacam que aquilo é prejudicial. Ainda mais acho que só tem uma vida. Ele mesmo diz aqui em determinado momento que ele achava que ia pondo... Como é que ele achou aqui? Depois da morte da guilhotina, tem um momento que ele fala que... eu estou lá no Código Penal querendo achar o que Latour falou. Ele diz aqui em determinado momento, eu vou mostrar isso para vocês, apesar de já estar chegando no final da nossa conversa, eu acreditava que após a minha morte tudo estaria terminado. Eis porque desafiei o suplício, desafiei Deus e o reneguei. E eis que quando me julgava aniquilado para sempre, um despertar terrível se fez. Oh, sim, terrível! Estou cercado de cadáveres, de fisionomias ameaçadoras, eu ando no sangue. Acreditava estar morto e eu vivo para rever tudo isso, para rever tudo incessantemente. É terrível, é horrível, mais horrível que todos os suplícios da terra. Então, companheiros, não queiramos fazer justiça com as próprias mãos, a gente não faz, mas com os próprios pensamentos e sentimentos e palavras. Tá doente, que tomara que não vai fazer falta nenhuma. Não, vamos mudar disso. Dá vontade de fazer isso, mas nós já estamos melhorando, já estamos mudando um pouco. Nós estamos já vivenciando outros momentos no nosso processo reencarnatório. Momentos esses que o nosso livro dos Espíritos está aqui. Eu peguei o Evangelho, mas eu também vou usar esse. Nosso livro dos Espíritos, essas aqui são as edições do Leon Denis. Desculpe. O nosso livro dos Espíritos, lá na 746, quando se pergunta se o assassino é um crime aos olhos de Deus, sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de seu semelhante corta uma vida de expiação ou de emissão, e aí é que está o mal. Quer dizer, ele tira a oportunidade do outro. E Latour fez isso com muitos casos. Mas às vezes a gente tira a oportunidade do outro, sem matar o corpo físico, matando a esperança, tirando a coragem, vivendo na reclamação o tempo todo, vivendo insatisfeito na convivência, jogando na cara algumas coisas. A gente não faz o acolhimento, a gente não ora pedindo auxílio. Nós esquecemos desse remédio potente que é a oração do coração. E também na 873 e 4 do Livro dos Espíritos, sobre a lei de justiça, vale a pena fazer aqui uma reflexãozinha para nós lembrarmos que estamos tratando dela, né? Quando se fala lá no céu e inferno. O céu e o inferno é o trabalho dessa parte da lei de justiça todo, né? O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Porque às vezes a gente... mas ele não sabe o que faz. No fundo a gente tem, porque ela está de tal modo na natureza que nós nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. O progresso moral é que desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Não dá, a gente tem que fazer a nossa parte. Deus pôs no coração do homem, e eis porque encontrais com frequência um homem simples, primitivo, noções mais exatas de justiça do que naqueles que possuem grande saber. E na 874, se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de uma forma tão diferente que um considere justo o que parece injusto ao outro? É porque a ela se misturam frequentemente paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um ponto de vista falso. Temos que pensar muito dentro de nós mesmos, né? E aí trazer para junto de nós essa mensagem querida do Evangelho, agora sim, segundo o Espiritismo, terminando essa conversa, que espero que tenha trazido momentos de reflexão. Nós vamos ao capítulo 17, Sede Perfeitos, que é o nosso futuro, os bons espíritas, e vamos pegar só 2 parágrafos do item 4.
O espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima expostos, que é o homem de bem, que caracteriza o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e o outro agem da mesma forma. O espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, se ainda não estudamos e não compreendemos, se ainda estudamos e não compreendemos, tem uma hora. Se ainda estudamos, mas não aceitamos, tem uma outra coisa que tem que mexer dentro de nós. E vamos lembrar sempre esse último parágrafo desse item 4 do Evangelho. Quer ver? Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. Nós ainda estamos com dificuldade. Ontem, até uma companheira no nosso culto virtual da Casa de Leon Denis trouxe até uma coisa engraçadinha. Ela disse que tudo depende do MSM, que é a maturidade do senso moral. O criminoso está passando por isso também. Nós somos criminosos em outras instâncias de uma outra forma. Se eu olhar criminoso, é aquele que não segue a lei de Deus totalmente. Mas estamos a caminho, porque o espírito já domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro, os princípios da doutrina estão nele, fazendo vibrar as fibras, já foi tocado no coração. Por isso, sua fé é inabalável. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Nós já estamos tentando dominar essas más inclinações. Dominar é tipo domar, né? Nós já estamos nesse caminho. Muitos já estão nesse caminho e não precisam ser espíritas para tal, né? Precisam caminhar junto da lei que está no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa alma, no nosso pensar, nas nossas ações, nos nossos sentires, nos nossos falares, nos nossos olhares, porque o olhar, não agora com máscara, só o olhar, diz tudo. Que nós possamos refletir e agradecer a Deus, como agradeço essa oportunidade de estudo, de estarmos aqui reunidos, pois estaremos, né? E sentirei as vibrações que emanam desta casa querida no meu coração. Muito obrigada. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é saúde.